Olá, pessoal. Mais uma vez, o Webinar 12 Min, mais um Web Insider. Estou aqui hoje com o Pedro Filizola, o Feliz para os íntimos, um cara referência em marketing digital e PR no Brasil, CMO da Sambatec, uma super referência em streaming de vídeo, com clientes como Globo, SBT e alguns dos maiores grupos universitários do país. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Feliz na Samba, que coincide com a história da própria empresa, os desafios em cada fase do crescimento, tanto dele quanto da empresa, e alguns hacks sensacionais de marketing que fizeram do Gustavo Caetano e da Samba serem o que são. Feliz, é um prazer enorme estar contando com você, meu caro. Fala, Gui, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com você. Vamos bater esse papo aí que eu acho que vai ser super bacana. Com certeza. Meu caro, para a gente começar, conta pra gente um pouquinho sobre como foi a sua história até chegar na Samba. Claro. Cara, assim, apesar de ser publicitário, né, eu formei há quase 8 anos, eu sempre gostei de marketing. E eu acabei desenvolvendo uma afinidade muito grande com marketing digital, com assessoria de imprensa, relações públicas, que foram duas das coisas que eu acabei desenvolvendo ao longo da minha carreira na Samba. Eu sou um cara que sou apaixonado por futebol, tenho uma banda de pagode, por incrível que pareça. Comecei na Samba há 10 anos como estagiário e hoje eu gerencio um time de quase 15 pessoas, com habilidades variadas em inbound marketing, growth hacking, vendas, SEO. Hoje eu sou o funcionário mais antigo da empresa, então minha história começou lá atrás. E essa história, na verdade, Gui, ela começa no meu teste vocacional. Legal. Eu, como todo moleque perdido antes de fazer faculdade, eu fui procurar ajuda de um profissional para tentar me ajudar. Eu queria que, na verdade, ele pudesse me falar, cara, é esse curso aqui que você tem que fazer. Não funciona bem assim, claro, mas nos finalmente eu fiquei entre filosofia e publicidade. Impressionante, né? Imagina se eu faço filosofia. Mas eu fui pelo caminho da publicidade e me dei mal. Porque, não que o curso seja ruim, longe disso, mas é porque eu sempre gostei de marketing, E ao longo dos meus 4 anos de faculdade, eu tive uma matéria de marketing. Mas, beleza, abracei esse desafio e entendi que eu precisava desenvolver esses skills também, para que eu pudesse aplicar durante a minha carreira. E aí, quando eu estava no meu terceiro período, eu estava cansado de jogar bola na hora do almoço, chegar em casa, almoçar, dormir assistindo video show e acordar assistindo Malhação. Eu falei, cara, tá na hora de eu procurar um estágio. Porque, assim, antes disso, Gui, só uma coisa, né? Meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, e eu sabia que direito e medicina não ia fazer mesmo. Então, realmente, meus pais sempre me deram a liberdade de escolher o curso que eu queria. Na hora que eu escolhi publicidade, eles falaram, será? Mas me deram liberdade para poder tocar. Bom, mas já na época da faculdade, eu cheguei à conclusão que eu precisava realmente procurar um estágio, sair mesmo só do mundo acadêmico e começar a ver no mercado como é que as coisas funcionaram. E aí, eu troquei ideia com um amigo meu, um amigo pessoal, Pedroquinha, um cara que eu admiro bastante, hoje é um advogado super famoso, super bem sucedido. E conversando com ele, eu falei, cara, tô procurando um estágio, cara. Ele falou, uai, nós estamos procurando estágio aqui na empresa que eu trabalho. Eu falei, uai. E aí, que vocês mexem? O que vocês fazem? A gente mexe com joguinhos para celular. Eu gosto de joguinhos. Vocês pagam um mingau aí? Tem uma bolsa estágio? Falou, tem. Ué, quando é que eu começo? Eu falei, pois já marquei para você aqui uma entrevista com os heads da empresa. Legal. Eu falei, beleza. Na semana seguinte eu fui lá, conversei com o Gustavo, que por sorte gostou de mim, não sei porquê. Ele falou, cara, você começa semana que vem aqui no nosso novo escritório. Eu falei, beleza. Não sabia muito bem o que era o joguinho, o que eu ia ter que fazer, mas topei o desafio. Gostei da cultura da empresa naquele momento, gostei do desafio, e eu entrei na Samba para poder empacotar os games e vender para as operadoras. Então, eu era o estagiário de conteúdo, mas não é o marketing de conteúdo que a gente está acostumado hoje, não. É um conteúdo dos próprios joguinhos. Só que foi muito bacana, Gui, porque desde o início, eu sempre tive uma função muito clara, e o meu papel, eu entendia a minha função. E eu entendia também que aquilo que eu fazia representava muito para a companhia. Então, isso é muito bacana, porque os jogos que eu empacotava, mandava para as operadoras, estavam diretamente ligados à receita da empresa. Então, isso foi super legal. É um trabalho no início manual, um pouco maçante, um pouco operacional, mas eu sabia que isso iria evoluir como evoluiu. Então, foi super bacana, porque minha história na Samba começou desse jeito. Show de bola. É legal, alguns pontos bem legais que você tocou. Um deles é a questão de
principalmente no momento da empresa, né? Mas eu acho que a gente busca trazer esse conceito, independente do tamanho que a empresa chegue. Pelo que eu conheço da Samba, ainda tendo o tamanho que tem, a relevância que tem hoje no mercado, acredito que seja da mesma forma. Mesmo as funções de estágio, mesmo as funções mais simples dentro da empresa, tem uma representatividade, as pessoas têm uma horizontalidade para conversar, para lidar e para realmente tudo que a gente contrata, tudo que a gente traz para dentro é porque realmente tem uma necessidade real e que vai impactar a empresa de alguma forma, né? Eu falo isso porque o meu primeiro estágio foi numa público-privada, cara, e era uma coisa bem Excel e fazer o que ninguém podia fazer, uma coisa bem administrativa mesmo, que a gente não vê nesse contexto, né? Porque o pessoal pode achar estranho, não? Estagiário sem experiência entrou e já estava fazendo uma coisa que era extremamente impactante diretamente para a empresa, né? Sem dúvidas, Gui. E isso é cultural, né? E eu posso falar com a propriedade do funcionário mais antigo, porque eu vivi isso também, né? Então é muito bacana, porque aqui na Samba, né, indo ao encontro disso que você falou, tem dois conceitos que a gente trabalha muito e que, de certa forma, ilustram tudo isso que você comentou, que a hierarquia não é o nosso forte, né? Por mais que existam os níveis hierárquicos, a facilidade com que você consegue transitar entre cada um deles, na minha opinião, é um dos principais diferenciais que a gente tem na Samba. Né? E o outro é o DRI, que é o Direct Responsible Individual. Cada um na Samba é pai ou mãe de um processo ou projeto, independente se é estagiário ou diretor. E isso é muito bacana porque a gente tem um processo aqui de check-in, então sempre que entra um novo funcionário, eu faço questão de falar sobre história e cultura da empresa. E o que eu sempre falo é, pessoal, aqui é o lugar onde vocês vão ter pressão, vai ter meta, vai ter busca por resultado, mas aqui é o lugar que vocês vão se desenvolver. Então é sempre um equilíbrio. Então é legal porque eu comecei como estagiário, né, hoje sou diretor, tem muitos dos nossos funcionários aqui que também começaram como estagiários e desenvolveram cargos de liderança, e é isso que a gente espera, né, que as pessoas se desenvolvam e que possam sugar da Samba para poder crescer, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Com certeza, isso é sensacional, cara. E é para quem não conhece tanto o ambiente, é um certo paradoxo, porque quando se chega na Samba, quando já tive a oportunidade de algumas vezes, você vê todo mundo muito feliz, muito animado, muito descontraído, nem parece ser um ambiente de alta performance, e talvez seja justamente isso parte também de fazer com que esse ambiente aconteça, né? Porque você tem a meta, você tem a pressão, você tem que entregar, em contrapartida com isso, se não tivesse isso, você não estaria se desenvolvendo, com isso você está se desenvolvendo como profissional, está assumindo responsabilidade de verdade dentro da empresa, e até para segurar a onda também, ter um ambiente legal, uma cultura legal, onde todo mundo se gosta, todo mundo se trata de forma descontraída, todo mundo para um pouquinho em algum momento, vai fazer um lanche, vai jogar um videogame, vai jogar uma conversa fora, isso é importantíssimo também. Exato, cara, a gente acredita muito nisso. Cultura é um dos nossos pilares, né? O que sustentou a Samba a ser o que ela é. Então a gente preza muito por isso. E quem é defensor dessa cultura aqui não é o Feliz, não é o Gustavo, não são os diretores, são todos os funcionários. Por isso que sempre que entra um funcionário novo, a gente dá um banho de cultura nessa pessoa. E até no próprio processo seletivo, que hoje está cada vez mais rigoroso. Eu até brinquei com o Gustavo outro dia, que eu falei, cara, se eu fosse passar por esse processo seletivo, cara, eu acho que eu não ia conseguir, não. Né? Ainda bem que você gostou de mim lá atrás, quando eu tinha 19 anos, porque tá complicado mesmo. Mas isso é legal, porque o que a gente quer fazer? Subir a barra, trazer gente que tem o perfil da empresa e talento para poder entregar as nossas metas que realmente são agressivas. Com toda certeza, com toda certeza. Isso é importantíssimo até para o estágio da empresa. E aí, falando um pouquinho sobre, a gente falou algumas vezes aí até o momento sobre o começo e hoje a proporção que as coisas tomaram e como a Samba tá relevante, uma empresa global hoje e tudo. Como que foi essa caminhada? Como foi essa trajetória de crescimento? Houve algum momento aí que vocês pensaram que as coisas não iam dar certo? Qual foi o momento mais difícil? Quais foram os primeiros desafios aí pro crescimento da Samba e para a Samba ir se tornando o que ela é hoje? Legal. Desafios a gente sempre vive, né, Gui? Você sabe bem disso, né? A gente está vivendo desafios a todo momento. Lá no início, quando eu comecei, os desafios eram a gente conseguir destaque com os games. Né? E não era a internet não era 3G, era a internet WAP. Então eu lembro que para conseguir ter mais downloads, a gente tinha que ter um banner no WAP. E, cara, eu lembro a vez que a gente conseguiu, o tanto que a gente comemorou, eu lembro até o jogo que era MIB 2.
E foi muito bacana, porque aí, como a gente diz aqui em Minas, né, estourou o cano de download. Então foi muito legal, né? Então a gente conseguia, a gente buscava mesmo essas alternativas, abraçava esses desafios e acabava conseguindo entregar. Mas ao longo da nossa jornada, Gui, a gente teve algumas dificuldades que foram bem emblemáticas. Eu acho que a primeira delas foi a decisão de matar a operação mobile e focar em vídeos, né, no mercado de streaming, né, de plataforma de vídeo. Lá atrás, quando a gente recebeu o investimento, né, da FIR, que foi o nosso Round A, foi um desafio muito grande, porque era um mercado que a gente conhecia, era um mercado que a gente dominava, mas a gente estava perdendo relevância, né? A gente entendeu que para a gente se diferenciar no mercado, a gente tinha que construir uma tecnologia própria e a gente apostou no mercado de vídeos. Tem uma lei que a gente segue muito, né, uma lei interna que é do Exército Canadense, que é entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Quer dizer que se você tem um mapa do Tesouro que fala que no lugar passa um rio e você está naquele lugar e não passa um rio, acredito no que você está vendo, começa a nadar na areia. Isso vale muito para o mundo dos negócios. Lá atrás, o nosso plano de negócio era continuar vendendo joguinhos para celular. Só que o que o mercado, o que o terreno, o mercado mostrou para a gente cara, os concorrentes internacionais estão vindo para o Brasil e a gente não tem um diferencial competitivo num mercado que está se tornando cada vez menor. Fomos buscar as tendências de mercado e vimos que a comunicação digital, especialmente por vídeos, ia ser a tendência. Então a gente resolveu apostar, mergulhar de cabeça e deu super certo. Mas na hora da decisão de, vamos descontinuar totalmente essa operação para focar nisso que é uma tendência, uma aposta, realmente foi muito complicado. Olhando para trás, foi uma das decisões mais importantes que a gente tomou na nossa história, mas na época eu lembro que foi um desafio. Mas, cara, ainda bem que a gente tomou realmente essa decisão. Um desafio que a gente teve também, Gui, foi de posicionamento, né? Quando a gente começou nesse mercado, era tudo muito novo. A gente chegou resolvendo problemas reais dos nossos clientes, mas a gente não sabia muito bem qual categoria que a gente se enquadrava, né? Será que a gente competia com CDN? Será que a gente competia com plataformas? Na época, o conceito de OVP, Online Video Platform, né? Plataforma de vídeo online, não era tão difundido, né? Aqui no Brasil o mercado era muito novo. E aí a gente foi, como é que nós vamos explicar o que a Samba faz? A gente criou o conceito de logística digital que ajudou muito a gente, né, de ponta a ponta, desde quando o vídeo sai da câmera até ele ser distribuído para qualquer aparelho conectado à internet. A frase de que você não imagina o tanto de coisa que precisa acontecer por trás de um vídeo para aquele toque quando você clica no play e nem precisa, porque quem cuida disso é a Samba. Também foram posicionamentos, foram mantras que ajudaram a Samba a explicar o que a gente faz, né? Então isso também foi um desafio grande na época, de saber a indústria certa, quais são os competidores, quais são as brigas que a gente vai puxar e com quem que a gente vai se comparar. E também, ao longo da jornada, Gui, reputação e endosso, né? A gente era moleque, era novo, inexperiente e queria conquistar o mercado. E como é que a gente fez isso? Através de dois conceitos, reputação e endosso. Reputação é o que os outros falam de você e endosso é quem está com você. Então, nosso primeiro cliente foi uma grande emissora de TV. Então, isso para a gente já deu um endosso. Poxa, quem está com esses moleques de BH? Ah, não, são esses grupos de mídia aqui. São essas corporações, são essas instituições de ensino. Então, poxa, não, realmente, deixa eu ouvir o que eles têm para falar. Alguma coisa certa eles têm que fazer. E reputação, a gente sempre apostou também com a construção da nossa imagem através de relações públicas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já, mas foi um desafio grande que a gente teve também, né? Que é como fazer com que os canais de imprensa contem a nossa história, chancelem a nossa marca e possam enaltecer o que a gente está fazendo em termos de cases, tecnologia. Então, acho que esses foram alguns dos desafios que eu lembrei aqui, que a gente viveu. Mas como eu comentei, né, a gente vive desafio a todo momento. Mudanças, adaptações às tendências de mercado. Mas, no final das contas, isso que é gostoso também, né, Gui? Isso que motiva a gente sempre buscando conhecimento e inovação para poder deslanchar no mercado. Com certeza. Muitas vezes eu estou conversando com alguns amigos que são de outras áreas, para como é que está todo na correria. Na correria de sempre, a correria que a gente gosta, né? Assim que a gente é movido. Antes de passar para o próximo tópico, acho que você tocou em dois pontos muito legais. Na verdade, você tocou em três. A gente falou um pouquinho de relações públicas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Falou um pouquinho da estratégia inicial de vocês, de conquistar os primeiros grandes clientes. É uma estratégia que eu acho sensacional e, para mim, quando eu aprendi, o exemplo que me foi dado foi justamente o da Samba. E antes disso, um pouquinho, a questão da virada e de, vamos virar completamente, vamos descontinuar essa operação. Me lembrou muito o High Output Management, One the Paranoid Survive, a história do Andy Grove ali na Intel, onde ele descontinua o que a empresa sempre fez, que foi memória,
porque via que aquilo ali não ia dar certo, os japoneses estavam entrando muito fortes, mais competitivos, mais baratos, e não tinha tanta diferenciação, e se voltaram completamente para microprocessadores. E ali ele coloca que um dos principais pontos, inclusive fazendo um jabazinho, os 2 livros tem no 12 Minutos, para quem quiser dar uma olhadinha, mas basicamente o que ele coloca ali é a gente precisava de uma mudança total. Uma das coisas mais fortes que a gente fez foi um alinhamento total da equipe de gestão, e dali para frente todo mundo abraçou a causa e falou, cara, vamos virar, vamos fazer isso acontecer, e a empresa como um todo abraçou aquela causa para fazer aquilo acontecer. Isso tem a ver com como ocorreu com vocês essa virada? Sem dúvida, Gui. Eu acho que tudo parte dos funcionários. O Gustavo, ele preza muito por isso, né? Além de cliente, aqui na Samba cliente é rei, o colaborador para a gente é rei, né? Por mais que a gente tenha uma marca forte, que a gente esteja conquistando reputação em 12 clientes, cara, faz a diferença mesmo são as pessoas aqui que estão roendo o osso fazendo acontecer, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma decisão estratégica, a gente conta com o apoio de todo mundo para isso fazer acontecer, para isso realmente transformar essa ideia que a gente tem, esse planejamento, em algo prático. Então, isso, sem dúvida, é algo que faz parte da nossa cultura mesmo e da nossa história. Não, show de bola, com certeza, concordo 100% com você. E, enfim, a própria Samba é uma prova viva disso. E quem conhece um pouco mais vocês, conhece o pessoal que trabalha com vocês, viu quanto a galera é realmente engajada, apaixonada com o que faz, com onde trabalha, com uns com os outros, né? Isso é muito legal. Entrando um pouquinho mais aí em quando as coisas começaram a realmente evoluir, as coisas começaram a realmente acontecer e dar certo, quando é que vocês tiveram esse feeling? Porque, como você falou, né, sempre tem um desafio atrás do outro, a gente está sempre matando um leão por dia, mas chega uma hora que vem aquela percepção clara, né? Pô, está começando a dar certo. Como é que foi isso para vocês? Como é que foi esse momento? Como é que vocês perceberam isso? Cara, acho que foi quando a gente teve o feedback real de que a gente estava solucionando os problemas dos nossos clientes. Legal. Né? A gente começou a ver os resultados da aplicação da nossa tecnologia nos negócios em termos de resultados. Né? Então a gente falou, cara, é realmente onde a gente tem que apostar. Porque se você não resolve um problema real, cara, aí você é um nice to have, você não é um must have. Né? Então eu acho que esse conceito de dar certo também, eu acho que é super relativo, né, Gui? Sim. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começou a entender quais eram as tendências e que através das nossas tecnologias e soluções a gente resolvia os problemas reais e ter o feedback dos clientes do quanto que isso melhorava os negócios em termos de corte de custo e produtividade, aí onde que a gente viu, cara, é isso que a gente tem que apostar. Né? Então, eu acho que o segredo é sempre estar atento às tendências de mercado, que é um pouco do que eu comentei da lei do exército canadense. Né? Cara, onde a gente tem que focar agora? Né? Lá atrás era infraestrutura pura, né, de plataforma de vídeo. Hoje a gente já está colocando camadas de valor agregado, aplicações individuais, para que a gente possa ir continuando resolvendo os problemas e evoluindo de acordo com o mercado. Ainda mais o mercado de tecnologia, ainda mais o mercado de vídeos, que é super volátil, super dinâmico. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso para poder responder da melhor forma possível. Para que os nossos clientes visualizem, enxerguem a Samba como um parceiro de negócio, não simplesmente como fornecedor de tecnologia. Show de bola. Não é à toa que a Samba é vanguarda no que faz e puxou abriu todo o terreno para esse mercado aqui no Brasil. Hoje a coisa está totalmente difundida e, enfim, o pioneirismo da Samba e até hoje ser a liderança nisso aí é sensacional, cara. Vocês estão de parabéns nessa história aí. Bom demais. E dentro disso, cara, como foram surgindo aí? Você falou, a empresa foi crescendo, vocês foram crescendo juntos. Hoje tem você que era estagiário, hoje é diretor. Algumas outras pessoas também que foram crescendo junto com a empresa, se desenvolvendo junto com a empresa. Temos histórias aí, eu brinquei esses dias no podcast que a Samba já tem a Samba Tech Máfia, né? Você olha para os lados, tem gente que saiu da Samba e está fazendo coisas muito legais. A gente tem o Diego com a Rock, com o 12, a gente tem o Pablo, a gente tem o Vini, enfim. Mas voltando um pouquinho na pergunta, como foram surgindo essa oportunidade de crescimento dentro da empresa, os desafios que vieram junto a isso? Conta um pouquinho disso aqui para a gente. Eu acho que sempre foi tudo bem natural, viu, Gui? Assim, eu sempre fiz questão de vestir a camisa e ser proativo. Acho que essas foram as características que
no primeiro dia que eu pisei na samba que eu me policiei a sempre ter, né? Eu acho que as oportunidades foram aparecendo, eu fui conseguindo entregar, eu tive grandes mentores, obviamente, o primeiro deles o Gustavo, o nosso CEO, que sempre me deu as oportunidades certas e acreditou em mim quando eu tinha 19 anos. O outro, Rod Paulucci, né, que foi meu líder e meu chefe por muito tempo, um cara que foi muito rigoroso, feedback sempre duros, mas, cara, ele sempre foi o rei Midas comigo. Né? Rei Midas é aquele cara, aquele rei que tudo que encostava virava ouro. Ele sempre me colocou nas posições corretas para eu conseguir me desenvolver. Né? Então, realmente foi muito a samba apostando em mim, eu entregando, e uma coisa puxando a outra. Né? Então, acho que, como eu falei, foi tudo muito natural. São 10 anos, né, Gui? 1/3 da minha vida. Né? E à medida que você vai subindo mesmo de cargo, de responsabilidades, né, os seus desafios vão aumentando, as suas responsabilidades vão aumentando. E eu acho que um dos principais pontos que a gente vai acabando tendo que desenvolver é o zoom in, zoom out. Né? O zoom out, a partir do momento que você tem que olhar para fora do seu time e entender da empresa como um todo, para entender da estratégia, os caminhos para onde que a gente tem que seguir. E o zoom in é importante, que o time precisa de você. O meu time precisa de mim em alguns momentos para poder auxiliar, direcionar o melhor caminho, ajudar com algum momento. E o mais bacana foi que eu passei por todas as áreas hoje que eu lidero. Né? Então, dentro de conteúdo eu já escrevi no blog, então eu entendo de SEO, eu já cuidei de campanha de mídia, então eu já gerenciei a nossa conta de AdWords, eu já fiz apresentação na Samba, então sei mexer com Photoshop. Enfim, né? Então isso é muito bacana. Eu já fiz pré-vendas, então eu já vendi algumas contas aqui na Samba, algumas contas super antigas, eu que fechei lá atrás. Então isso facilita na hora de dar um feedback, na hora de mostrar um ponto de vista, porque não fica o achismo. Porque não, peraí, né? Esse cara sabe do que ele está falando. Claro que eu não sou especialista hoje, mesmo porque a gente, nesse momento do marketing, a gente tem transformado o time de generalista para especialista. Né? E se tem uma pessoa ali que é focada em SEO, ela tem que ser a principal pessoa de SEO na área, não tem que ser eu. Né? Então, isso para a gente é super importante. Mas eu acho que, poxa, isso foi vital. Né? E esses pontos me credenciaram hoje a conseguir dar um feedback e passar meu ponto de vista de uma forma mais tranquila. Né? Isso tem contribuído para que o marketing também tenha uma performance legal. Com certeza. E acho que você tocou num ponto importantíssimo. Primeiro, pô, riquíssima essa história. Obrigado demais por estar compartilhando um pouco disso com a gente. Acho que é muito legal para quem está assistindo ver como é que é realmente que acontece, né, o passo a passo, o crescimento. Eu acho que um ponto que você tocou, que, enfim, eu vejo muitas coisas sendo assim. Eu vivenciei um pouco disso na Rota por experiência própria. As coisas e a evolução e o crescimento na carreira, ele não vem, o cargo não vem antes de você já ter assumido, né? Você começa a evoluir, começa a fazer, começa a assumir as novas funções e só depois que o cargo vem, que a evolução na carreira, especificamente falando, vem, primeiro fazendo e depois assumindo vestindo a capa para depois realmente ser nomeado, por assim dizer, né? Sem dúvida. E a gente acredita muito nisso aqui também, viu, Gui? Tanto que a maioria dos diretores aqui na Samba tem mais de 5 anos de empresa. Porque vestiram a camisa, entregaram primeiro, para aí sim serem promovidos e reconhecidos por tal. Né? Mas eu acho que é sempre um equilíbrio. A gente sempre conseguiu trabalhar isso aqui internamente. Né? Entregando, sendo proativo, focado em meta, que aí sim o reconhecimento vai vir. Né? Então, eu acho que sempre foi transparente e claro aqui dentro. Legal, show de bola. Entrando aqui no outro ponto que você mencionou ali quando a gente estava falando dos desafios e dos primeiros clientes e de como vocês viram que aquilo era importante para a empresa mesmo, vocês precisavam da reputação e não só disso, precisavam realmente de ter o endosso, né? E a estratégia utilizada foi utilizar e ir atrás primeiro de clientes relevantes, clientes representativos para o mercado, poderiam mostrar, pô, esses caras sabem do que estão fazendo, tem um grande grupo de comunicação com eles, tem um grande grupo universitário com eles, enfim. E quando eu aprendi essa estratégia, com o nome de estratégia de pino de boliche, o exemplo que eu tive foi da Samba. A Samba fez isso com maestria. O pessoal soube utilizar disso muito bem, atraiu os grandes clientes primeiro, e isso foi importantíssimo
para a Samba se difundir como difundiu e se tornar como é hoje. Você pode elaborar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho de como foi isso aí dentro, na prática, os desafios de conseguir chegar nesses primeiros clientes? Eu acho que juntamente a isso a gente vai acabar entrando um pouquinho na parte de PR também, né? Legal. Claro. Então, sempre que a gente vai entrar no novo mercado, Gui, a gente utiliza a estratégia dos pinos de boliche. O que ela quer dizer? Né? Sempre que a gente está com um foco diferente, numa indústria diferente, a gente mira o nosso target para o primeiro pino, que é o líder daquela indústria, daquele mercado. A gente faz o possível para conquistar aquele cliente e depois a gente utiliza essa companhia para ajudar esse pino, para ajudar a gente a derrubar os próximos. Então, quando a gente entrou no mercado de mídia e entretenimento, a gente fechou, o nosso primeiro cliente foi a Band. Depois, 8 dos 10 maiores grupos de mídia acabaram passando pela Samba em algum momento da sua história. No mercado educacional, na época, a gente fechou com a Anhanguera, que hoje foi comprada pela Croton, uma das maiores do mundo. E assim por diante. Né? Então, a gente sempre tenta utilizar essa tática, porque isso ajuda com a gente demais com o endosso. E já até me perguntaram, cara, qual que é o segredo para vender para grandes empresas? Naquele momento, Gui, assim, eu acho que foi um pouco de sorte. Mas sorte para a gente, até uma das leis antigas que a gente costuma falar e viver aqui na Samba, é igual a oportunidade mais competência. Quando a gente começou nesse mercado, a gente foi falar lá com a equipe de tecnologia da Band, eles falaram, cara, você chegar na hora certa. A gente vai lançar o nosso novo portal e a gente precisa de uma tecnologia para distribuir, garantir que os nossos vídeos cheguem à audiência. Então, a gente chegou resolvendo um problema real dos clientes. Então, foi uma oportunidade, uma janela de oportunidade que a gente identificou, a gente abraçou e teve competência para poder entregar. Né? E foi isso que, a partir desse momento que a gente viu que, poxa, existe mesmo um mercado, existe uma tendência, estamos resolvendo problemas reais, vamos mandar bala. Pode ser que essa oportunidade essa oportunidade aparecesse para a gente no momento que a gente não estivesse pronto, poderia acontecer. Mas a gente falou, cara, nós vamos estar pronto, nós vamos construir, nós vamos desenvolver a plataforma e nós vamos fazer acontecer. Então isso deu super certo. E assim, cara, desde aquele momento que a gente vem adotando essa estratégia. Né? Então, cara, queremos ir para um outro mercado, queremos desenvolver e entregar uma nova tecnologia, joia, qual é o líder daquele mercado? Nós vamos lá e vamos conquistar aquele líder. Porque isso para a gente também é incrível, Gui, porque a gente aprende demais com esse cliente. Esse cliente já tem demandas que, cara, assim, às vezes um pequeno não tem. Claro que os pequenos e médios clientes são super relevantes para a gente. Lógico, a gente é muito grato por todos eles. Mas, através dos grandes clientes, que a gente conseguiu economia de escala, por exemplo, para poder ter uma condição diferenciada para esses pequenos e médios clientes. Que a gente aprendeu algumas coisas de estabilidade, de robustez, de infraestrutura, que hoje credenciam a Samba como uma das principais referências em termos de SLA, em termos de estabilidade. Então, isso tudo, no final das contas, vai dando uma parrudez para a Samba que beneficia a indústria como um todo. Com certeza, com certeza. Igual você falou, não é só questão de ter aquele nome do cliente que te ajuda a trazer o restante dos pinos, mas se você, por exemplo, começasse com pequenos e falando dessa robustez aí enfim, de ter o servidor rodando, de não cair, de ter a coisa realmente estável. Quando chegasse um desafio de um cliente gigante, talvez seria muito mais difícil do que, vamos começar com o gigante, vai ter um problema gigante, mas quando a gente resolver isso aqui, vai estar resolvido de uma forma que enfim, claro que sempre vai exigir retoques e otimizações, mas é muito mais fácil de lidar com o restante do caminho, né? Sensacional, cara. Sem dúvidas, isso aí. Show de bola, sensacional a história. E entrando aqui já especificamente sobre PR, foi uma outra coisa que eu ouvi recentemente, que, enfim, não teve como não lembrar de vocês. Eu recentemente ouvi um podcast da Gina Gotthilf, que é uma referência aqui para a gente. Ela foi a Head de Growth do Duolingo e, enfim, levou os caras de 3 milhões a 200, 300 milhões de usuários. Na minha opinião, uma das maiores cabeças pensantes de growth aí da atualidade, se não for a pessoa mais foda no mundo hoje disso, principalmente voltada para a nossa área aqui de apps e tal. E, enfim, perguntaram para ela de o que técnicas mal utilizadas, subutilizadas de growth atualmente, e para ela uma das mais subutilizadas é o PR.
E ela bota que, pô, bem feito, está longe daquele trabalho irritante que as pessoas imaginam de prospectar jornalista, tentar convencer eles a contar uma história e uma coisa maçante e de ficar como se estivesse preenchendo a lista e indo atrás de jornalista por jornalista. Segundo ela, é bem diferente. Quando você realmente acredita no que você está fazendo, você tem um CEO incrível, ou você está buscando fazer algo realmente significativo, então você tem algo que tem valor. Os jornalistas estão sempre buscando boas histórias, estão sempre buscando pessoas interessantes para entrevistar. Exato. E aí, entrando um pouquinho dentro da importância disso para a Samba, que também não teve como lembrar, porque sempre foi uma referência de PR bem feito. Como foi isso, a importância disso para vocês? Como vocês se utilizaram dessa tática desde o começo? Enfim, elabora um pouquinho disso para a gente, trazendo para o contexto brasileiro e trazendo para esse contexto também de ter que lidar com grandes clientes, os caras novos, jovens, de BH. Como é que foi isso? Para a gente sempre foi fundamental, Gui. Assim, branding para a gente é hoje dos pilares dentro da meta do marketing hoje, né? E relações públicas, assessoria de imprensa, mídia, é um braço muito forte dentro dessa questão de posicionar a Samba como referência e, obviamente, ajudar na geração de negócios. Legal. Lá atrás, né, a gente desenvolveu uma estratégia sólida de PR e a gente foi adaptando ao longo da jornada, né? Mas a gente sempre teve isso de forma estratégica. No início era mostrar a história da empresa, a história do Gustavo, que é sensacional, mas depois a gente começou a entender que, poxa, não, agora PR para a gente é uma ferramenta de inbound. Eu quero que venham potenciais leads que leram uma matéria da Samba e esses leads se tornem em clientes. Que no final das contas, como tudo que a gente faz, a assessoria de imprensa é uma das ações de marketing, a gente tem que mostrar o retorno sobre o investimento. Né? Porque senão fica uma coisa muito, às vezes, do ego, às vezes uma coisa que não tem muita relevância, e aparecer por aparecer, aí não tem estratégia, e aí não faz sentido. Então, assim, eu sempre acreditei nisso, sempre fui apaixonado com relações públicas. Eu acho que um turning point na minha vida foi quando eu li um livro do Wall Rees, em que ele falava que as jovens empresas, né, as startups, devem preferir relações públicas à publicidade quando estão construindo a sua marca. E eu, apesar de ser publicitário, eu concordo muito com o Rees, porque publicidade é você falando de você. E relações públicas são os outros canais contando a sua história e chancelando a sua marca. Então, nesse ponto de reputação, faz muito mais sentido. Mesmo porque você construir a sua imagem do zero com publicidade é muito caro. Então, lá atrás, quando a gente falou, cara, como que a gente vai se posicionar? A gente decidiu apostar em relações públicas e, como eu falei, a gente foi adaptando de acordo com o nosso momento. Hoje, para a gente, é 100% uma ferramenta de posicionamento e geração de negócios. Então, a gente sempre tenta divulgar cases, matérias que são relevantes da nossa indústria. Então, hoje é muito mais na qualidade do que na quantidade. Né? Então, é muito mais focado num objetivo macro, numa estratégia definida com o momento que a gente está vivendo, do que simplesmente sair por sair. Ah, não, tem uma matéria aqui sobre tal coisa. Cara, isso aí é relevante para a gente? Pô, não muito. Então, não vamos perder o tempo. Vamos focar nossa energia mesmo para pensar coisas fora da caixa, porque isso pode ser um clichêzaço, Gui, mas isso vale também para a imprensa. Porque a gente sabe que cada vez mais jornalistas estão atolados, mas eles também querem matérias interessantes. Então, como que a gente pensa? Já traz, às vezes, também uma matéria com outras empresas aqui. Pô, não, vamos juntar outras startups e vamos falar sobre um assunto relevante. Vamos falar sobre outras empresas também que estão revolucionando o mercado. Então, tudo isso parte da gente, ser proativo e poder propor. Porque se a gente for só esperar uma ronda de pauta e cair no nosso colo uma matéria da nossa indústria, a gente sabe que não vai acontecer. Lá atrás, talvez, na época que estava bombando as startups, no boom lá de 2009, em que qualquer matéria a gente aparecia, mas, cara, legal, foi bom naquele momento. Agora a gente tem que se reinventar para continuar aparecendo, de novo, com algo que seja relevante. Legal, com certeza. E dentro disso também, você fala, sempre foi uma ferramenta para trazer um retorno de volta, uma ferramenta de inbound para atrair clientes e com certeza foi parte importante da estratégia para conseguir chegar até os grandes clientes que vocês precisavam chegar para fazer a coisa acontecer, né? Cara, sem dúvida, assim, isso ajuda demais, porque quando você aparece, né, assim, a gente tem um orgulho, viu, Gui? A gente tem uma parede aqui enorme, só com matérias que a gente saiu no impresso, e a gente bate no peito, a gente fala isso de peito aberto, de boca cheia, não por ego, não por vaidade, mas porque faz parte da nossa estratégia aparecer. Porque quanto mais você aparece, mais você se torna conhecido, e se vender para quem te conhece é muito mais fácil que construir a imagem do zero. Então, isso para a gente faz total sentido. Quando o Gustavo saiu na capa da Pequenas Empresas Grandes Negócios como empreendedor do ano,
Cara, um dos maiores grupos de mídia do país ligou pra gente e falou, cara, eu quero saber o que vocês fazem. Quero conversar com vocês. Então, é óbvio que isso ajuda. Né? E você, tem um artigo do Gustavo num canal, você abre o jornal, tem uma outra matéria, tem uma outra matéria num veículo especializado. Eu falo, realmente essa empresa está em todo lugar. Porque ela está fazendo algo relevante. Né? Porque são esses canais chancelando a história ou case que essa empresa tem. Então, para a gente é super relevante isso. Show de bola, Feliz. Eu acho que você tocou em pontos assim sensacionais. Primeiro, não fazer disso uma métrica de vaidade, não fazer disso por aparecer. Realmente entender que isso é um investimento, entender que você tem que trazer o retorno disso, como trazer o retorno disso, o que vão ser matérias que vão trazer essa relevância e estar sempre medindo, estar sempre se reinventando, né? Não se acostumar com o lugar comum, porque o que, como você falou até um pouco antes da posicionamento até de vocês como empresa, o que era interessante e o que era diferencial antes não é mais hoje, está sempre se reinventando, está sempre buscando resolver problemas de verdade. Eu acho sensacional não inverter, né? Eu não vou aparecer para me tornar relevante, não. A gente tem que estar fazendo alguma coisa relevante, a gente tem que estar fazendo alguma coisa de valor, entregue valor de verdade, que resolva um problema de verdade, e a partir daí as coisas começam a acontecer. É claro que tem que correr atrás, tem que buscar, mas não inverter essa ordem importantíssima. Cara, extremamente rico esse papo. Eu acho que tem muitos insights aí pelo menos para mim teve demais, aqui o pessoal que está nos assistindo também, com certeza. E para a gente finalizar aqui, Feliz, cara, produtividade. Você transitou por tantas áreas, fez tantas coisas, hoje você está na diretoria da empresa, comandando todas as ações de marketing por aí. Eu sei que você tem um time para ajudar, mas eu tenho certeza que a sua rotina não é nada fácil. Produtividade já foi um problema para você? Se sim, como você fez para resolver? E quais são alguns hacks do Feliz aí para se manter produtivo? Cara, sempre é um desafio. Tem dia que você olha e fala, putz, não fui produtivo. Tem dia que você fala, nó, hoje eu entreguei. Isso vai fazer parte da nossa vida, independente de qual área ou qual função que a gente esteja. Mas é um desafio grande, assim. Eu acho que dentro dos hacks e ao longo da minha carreira, o que eu fui aprendendo que deu certo para mim foi, primeira coisa, cara, fazer uma tarefa por vez. Sei que isso é absurdamente difícil, a gente tende a ser multitask, a adrenalina ali de estar várias abas e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que mantém a gente com energia, mas isso não funciona. Então, cara, assim, como eu tenho várias pessoas com vários skills, eu tento sempre separar para poder ajudar cada pessoa, poder resolver um problema de cada vez. Porque senão, cara, isso acaba minando demais a sua produtividade, e aí você fez muita coisa, mas você não entregou nada. E aí é a pior coisa que pode acontecer. Isso aí é a erva daninha que vai minar não só você, a sua função, mas todo o seu time. O outro ponto, cara, que é super legal, sempre que eu abro um e-mail, eu tomo alguma ação. Então, cara, se eu abrir e li o e-mail, eu tenho que tomar alguma ação, cara. Porque a gente também é mestre em olhar o e-mail ou mandar para daqui a uma semana vou voltar para você, ou então marcar como não lido. Então, cara, isso mina também seu tempo. Se você abrir o e-mail, ler o e-mail todo, cara, toma alguma ação. Porque se você marcar como não lido, daqui a um tempo você vai ter que abrir de novo, ler tudo de novo, pensar no que você tem que fazer. Então, mesmo que você tenha que dar uma resposta que você não tem ali na hora, fala, cara, estou olhando e vou te dar essa resposta até tal dia. Mandar no calendário, marca no dia que você tem que dar essa resposta. E isso ajuda demais também com o melhor aproveitamento do tempo. Então, foi uma coisa que eu tenho, não é sempre que eu consigo, vou confessar, mas eu tento me policiar sempre para ter esse tipo de ação. E a outra coisa é a leitura constante, cara. Isso não pode fugir do dia a dia de qualquer profissional. Mesmo, eu sempre fui um cara que gostei mais de conversar com as pessoas para adquirir conhecimento, mas leitura é fundamental. E como eu estou viajando direto, como eu estou, sei lá, em algum momento de pausa, eu tento sempre me atualizar com livros, com literatura e, obviamente, cara, não podia deixar de citar o 2 Minutos, que para mim tem sido um dos meus melhores amigos nos últimos tempos, porque ali é onde eu me atualizo de um conceito rápido, às vezes estou passando por um momento ali de dificuldade de liderança ou alguma coisa que eu estou vivendo ali no momento, cara, já leio ali um resumo e já falo, putz, isso aqui que eu tenho que me aprofundar. Ou eu compro o livro, ou eu vou procurar saber mais na internet sobre isso. Mas, cara, tem me ajudado demais também. Maravilha, Feliz. Pô, muito legal ouvir isso de você, a gente fica muito feliz sempre que a gente ouve feedbacks nesse sentido do 12 estar sendo utilizado da forma que a gente se propõe para que ele seja, né, para te ajudar a se manter atualizado, para te ajudar a priorizar uma próxima leitura, para te ajudar a desvendar algum problema que você está passando no dia a dia e manter esses momentos, esses pequenos momentos do dia
e outrora ociosos, né, serem realmente produtivos. Isso é muito legal. Falando um pouquinho mais do 12 também, a gente citou aí o Output Management, o Only the Paranoid Survive, esse conceito aí de sempre estar se dando uma task, mantendo a sua inbox sempre organizada e tomando uma ação a partir dela, é muito em cima do Getting Things Done, a arte de fazer acontecer, também, todos eles disponíveis em 12 minutos. A gente está dando um trial aí para todo mundo que está se convertendo no nosso webinar, então o pessoal que está assistindo a gente aqui vai ter uma semana de 12 minutos para conhecer um pouquinho melhor, ver se é isso mesmo, ver se é o que a gente está falando. Isso aqui não é um jabá, apesar de ser um pouquinho, né? Mas é algo real e é o que a gente busca realmente ser relevante e trazer uma coisa de verdade para o pessoal. Cara, foi um prazer enorme falar com você mais uma vez, é sempre bom. Acho que hoje melhor ainda porque outras pessoas vão poder absorver um pouquinho do conhecimento que você sempre tem para passar. Muito obrigado pelo carinho de sempre e eu tenho certeza que vai ser muito relevante aí esse papo para quem estiver nos assistindo. Valeu demais, Feliz. Tomara, Gui, foi um prazer falar com você, cara. Só queria deixar o último recado. Não podia deixar de falar do nosso evento próprio, o Connect Samba. Quero aproveitar a oportunidade. Por favor. Nosso evento próprio para debater sobre o milionário mercado de vídeos vai ser em São Paulo, nos dias 12 e 13 de setembro. Mais de 1.200 pessoas, mais de 20 palestrantes. E, cara, é um evento para a indústria que tem conteúdo super relevante, um network incrível, ações de experiência. Então, se você que está nos ouvindo é de São Paulo, não perde essa oportunidade, não. E finalizando, Gui, de novo, cara, um prazer enorme falar com você. Acho que a gente sempre consegue bater esse papo leve, descontraído e recheado de conteúdo. Então, tomara que o pessoal que está nos assistindo aí tenha tirado insights aí valiosos. Com certeza. E não percam essa dica final do Feliz aí, porque vindo da samba pode ter certeza que é coisa muito legal, muito bem feita. Feliz, muito obrigado, meu cara. Foi um prazer. Valeu demais. Um abraço. Tamo junto. Abraço, meu cara. Até mais. Tchau, tchau.